Palavra da Verdade, devocional de 5 de maio, a oração e a soberania de Deus. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Atos 4, 24 a 28. Já vimos que a igreja recém-nascida era uma comunidade que se destacava pela intensa vida de oração, além de ter sua trajetória conduzida pela ação do Espírito Santo, sendo essas duas das principais ênfases no livro de Atos. Analisando o exemplo registrado em nosso texto, observamos duas marcas da oração dirigida pelo Espírito Santo, sendo a primeira delas a unanimidade, isto é, todos estavam unidos no mesmo espírito de oração. Vimos também que a segunda marca é uma compreensão bíblica da sua experiência. Os discípulos compreendem a perseguição que sofriam à luz do Salmo 2, um salmo messiânico que havia antecipado a oposição dos reis da terra contra o Messias e o seu povo. Mas a oração dirigida pelo Espírito Santo também é marcada por uma profunda consciência da soberania de Deus sobre os acontecimentos da vida. Em sua oração, a igreja enfatiza a soberania de Deus pelo menos de 3 maneiras. Primeiramente, antes de expor sua súplica, os discípulos se dirigem a Deus como soberano Senhor, no verso 24. Ambas as palavras traduzem um único termo grego, cuja pronúncia é semelhante a um termo derivado em português, déspota, uma palavra que descreve alguém que exerce um poder irrestrito e dominação absoluta, sem limites ou restrições, incluindo a ideia de posse. A palavra está em posição de ênfase, numa oração de afirmação. Soberano és tu, que fizeste o céu e a terra. Um resumo do que significa a soberania de Deus está nas palavras de Daniel, no capítulo 4, verso 35 do seu livro. Segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu e nos moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Em segundo lugar, ao reconhecerem a oposição a Cristo em seu ministério terreno e a oposição a eles na pregação do Evangelho como um cumprimento das Escrituras, nos versos 25 e 26, eles revelam o reconhecimento do controle de Deus sobre a história. Por último, no verso 28, embora reconheçam a responsabilidade de seus perseguidores como livres agentes, os discípulos ressaltam que, ao se oporem a Jesus e à sua igreja, eles nada mais fizeram do que tudo o que a mão e o propósito de Deus já haviam predeterminado. Propósito envolve tanto o decreto imutável de Deus, pelo qual ele determinou o curso da história, como seu eterno plano ao fazê-lo. A menção das autoridades envolvidas na oposição a Jesus enfatiza uma considerável força política. No entanto, isto só servia para ressaltar o controle soberano de Deus. Por isso, o plano deles contra Jesus nada mais era do que vãs imaginações. A consciência de que a perseguição fazia parte do propósito soberano de Deus dava à igreja, por um lado, a segurança, por outro, submissão e disposição ao sofrimento. Sabiam que o sofrimento por causa de Cristo e do reino era uma evidência da linhagem a que pertenciam, a mesma dos profetas e servos do passado que sofreram afrontas em nome do Senhor. Portanto, reconhecer que sua perseguição fazia parte dos planos soberanos de Deus deixou aqueles cristãos livres para pedirem o que realmente importava naquele momento: coragem para anunciarem com toda a intrepidez a palavra de Deus. Mas alguém dirá: se Deus é soberano e seus decretos não podem ser mudados, por que orar? Em primeiro lugar, devemos ter em mente que Deus decretou não apenas os fins, mas também os meios. E a oração é um dos meios ordenados por Deus para cumprir seus propósitos redentores na terra. Charles Spurgeon disse com razão que sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca seu povo para orar. Desse modo, quando oramos, somos instrumentos conscientes do reino de Deus. Em segundo lugar, a oração é exatamente uma expressão de reconhecimento da soberania de Deus. Orar pelas nossas necessidades nos dá a oportunidade de expressar nossa dependência do Deus da providência.
Em terceiro lugar, a oração é o antídoto contra o mal que corrói a alma, a ansiedade. Aqueles que fazem conhecidas diante de Deus as suas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, recebem a promessa de que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus, como está escrito em Filipenses 4, 6 e 7. Em quarto lugar, a oração nos motiva à gratidão, de modo que quando o Senhor nos responde, somos movidos a dar a Ele toda a glória e testemunhar de sua bondade, declarando: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, como faz o salmista no Salmo 34, verso 8. Finalmente, os decretos divinos são encobertos aos homens. Embora Deus nos revele em sua palavra como tudo terminará, não sabemos o exato curso dos acontecimentos, mas sabemos que Deus é soberano e que Ele ouve a oração do justo. A compreensão da soberania de Deus, portanto, é uma segurança para seus filhos. Ela nos livra da ansiedade que nos dispersa e nos desvia do nosso propósito. Assim, ela também redireciona o foco das nossas orações. Ela também nos livra da soberba espiritual que presume, por meio da oração, mover a mão de Deus. Assim, ela devolve à oração seu verdadeiro papel, que não é ser uma varinha de condão para manipular o divino, mas ser uma expressão de submissão, dependência, confiança e disposição para servir a Cristo. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.